Em todas as etapas de um processo, a gente tem que tomar maior cuidado para que não ocorra nenhuma falha e com isso haja um saque, ou seja, uma reclamação, uma insatisfação do cliente final. Fala galera do Curso Curto Beleza, Diego aqui, e na aula de hoje a gente vai simular o controle de temperatura inteligente, simulando aqui um tanque de serviço, ou seja, um tanque que pode ter água, cerveja, qualquer tipo de líquido ou tipo de produto. Eu tenho que controlar a temperatura e isso vai influenciar diretamente no controle de saque. Bom, porque isso é muito importante? A gente sabe que o cliente final, que somos nós também, a gente quer um produto de qualidade. E com isso foi feito diversos testes para saber exatamente até o limite que eu posso ir aonde não tenha nenhum tipo de saque. Nessa aula, a gente vai trabalhar com um controle de temperatura inteligente. Então, o que eu vou querer aqui? Eu quero um controle aonde eu tenho um determinado tipo de temperatura. A gente vai trabalhar com 50 graus até 50 graus. E se passar de 50 graus 3 vezes dentro de 60 minutos, óbvio, aqui a gente vai fazer em 60 segundos, ele vai parar o sistema. Ou seja, eu tenho um tempo certo de trabalho, que no caso a gente vai colocar aqui como 60 segundos, e se ele ultrapassar esse valor de temperatura, eu tenho que obrigatoriamente parar o meu serviço, ou seja, e fazer uma investigação para que não ocorra mais vezes. Ou, se caso aconteça de ultrapassar 70 graus, independente da quantidade de vezes, automaticamente já para o meu processo. Bom, a gente está aqui na primeira linha do programa. Eu já tenho o início, certo? Onde eu vou dar a partida do meu processo. Então eu vou começar a nomear aqui a minha entrada e zero aqui. Vou colocar no comentário que é o meu liga, certo? E a minha entrada 01, o desliga. Show de bola. Então aqui vou trabalhar com a minha máquina em operação, certo? Ó, automático. Então aqui minha máquina está em operação, em automático, beleza? Show de bola. Cliquei aqui, vai ligar aqui, certo? Já fecha um selo e eu vou desligar por aqui. Até aí, super tranquilo. É um processo simples, aonde cliquei no botão, ele vai acionar minha saída e eu tenho também o desligamento. Agora vem o que eu necessito. Agora a gente vai fazer o controle de temperatura, certo? Vou colocar mais uma linha aqui. E se eu quero ter um controle, certo, de temperatura, eu preciso de um comparador, né? Para indicar exatamente o que eu necessito. Bom, estou aqui com o meu comparador e eu vou indicar para ele o processo, o que eu quero determinar para ele fazer essa leitura. Então aqui, já vou nomear ele, vai ser aqui o percent e W 1.0. Se ele for maior que 50, ele vai deixar a passagem da minha corrente fictícia, certo? Beleza. Agora eu quero o seguinte, toda vez que passar de 50? Não. Vou colocar aqui um temporizador. Show de bola. Já vou deixar ele com 2 segundos. Vou colocar um comentário aqui, certo? Vou botar aqui, ó, timer 50 graus, certo? Beleza. Então aqui eu vou ter indicando, olha, chegou a 50 graus e passou 2 segundos. Ou seja, você manteve ali a 50 graus ali por 2 segundos. Aí eu quero literalmente guardar essa memória. Afinal, eu preciso de 3 passos para parar meu sistema. Então eu vou trabalhar com um set. Vamos renomear ele aqui, né? Falha 1. Ótimo. Ele vai guardar a minha memória. Bom, com isso já tem minha memória guardada, ou seja, subiu acima de 50 graus, contou 2 segundos, guardou aqui a minha memória de falha 1. Coloquei mais uma linha do programa e, obviamente, utilizando essa mesma nomenclatura, vou colocar aqui M0, show. E lembra que eu falei, vem trabalhar com 60 segundos, certo? Que, no caso, na programação aí, seria durante 1 hora, certo? Então aqui, vou colocar mais um timer. E durante 60 segundos, certo? Ele vai fazer uma contagem, certo? Essa é a contagem dos 60 segundos. Agora, iniciou a primeira falha, essa é a minha primeira contagem, certo? Agora sim, eu vou começar a fazer a contagem de quantas vezes vai dar essa falha. Bom, concorda comigo que na segunda linha aqui, essa já foi a minha primeira falha? Então, em paralelo, vou colocar aqui mais uma memória, chamar aqui de M1, que vai ser o cara que vai contar, tá? Toda vez que ele der o passo aqui, ele vai contar
um pulso, certo? Então, M1 vai me indicar toda vez que ele passar de 50 graus. Afinal, ele vai subir a 50 graus aqui, vai oscilar, vai voltar. Contou 1. Vai oscilar de novo, vai voltar, contou 2. Porque a minha memória já vai estar ativa, contando aqui. Beleza? Então, M1 vai ser a contagem, tá? Da minha falha. Vou colocar aqui, ó. Contagem. Certo? Bom, está aqui na terceira linha. Vou colocar mais uma linha do programa. E agora sim, a gente vai começar a trabalhar com essas contagens e M1 vai começar a fazer a verificação. Mas antes disso, eu preciso agora tirar esse 7, certo? Então eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que fazer minha contagem, beleza. Mas uma hora eu tenho que tirar esse cara daqui. Ele não pode ficar para sempre. Então vou vir aqui. Colocar o R aqui, né? De reset. Vou colocar aqui a minha memória, certo? Aí cada minha falha é 1. E quem vai resetar? Primeiro, eu tenho o meu temporizador aqui, o TM1. Contou 1 minuto, eu já posso dar o reset, né? Porque ele vai iniciar novamente, tá? Vou colocar aqui, ó. TM1. Show de bola. Só que eu também tenho que fazer uma verificação seguinte. Toda vez eu vou ter que esperar contar o tempo para poder resetar. E se eu necessitar fazer um reset antes, no caso manualmente, aí vou entrar aqui, tá? Um bit de entrada. Vou colocar o endereçamento aqui 2 e vai ser o meu reset, certo? Só que posso resetar com a minha máquina em funcionamento? Não, tá? Então eu tenho que estar com o sistema desligado. Então Q0 tem que estar fora. Então nesse momento aqui eu tenho uma situação de reset, aonde eu reseto pelo tempo, tá? De 1 minuto aqui e também reseto manualmente. Só que manualmente a máquina tem que estar parada. Então digamos que tem uma situação onde deu uma falha antes, vou ter que parar para intervir e eu vou deixar ele contando ainda. Não, para o meu sistema ser, né, fechado e fazer a contagem correta de 1 hora, no caso, e para a gente aqui vai ser 60 segundos, eu tenho que fazer um reset. Bom, agora eu vou resetar e a máquina vai voltar do zero, fazendo toda a verificação de novo para a gente saber se está certinho. Vou lá e reseto manualmente. Então, com a minha máquina parada, eu vou lá e reseto. Show de bola? Agora sim, coloco mais uma linha no programa e agora eu estou pronto para poder fazer a contagem. Vou vir aqui, vou trabalhar com o meu contador. Vou pré-definir aqui, certo? Para 3. Show de bola. E agora eu vou fazer o que eu necessito para quê? Para fazer a contagem, tá? Minha contagem crescente e também o meu reset. Afinal, eu também preciso resetar esse cara aqui toda vez que ele atingir, né, uma contagem de 3. Ou eu necessito aí fazer um reset geral. Vou colocar esse carinha mais um pouquinho para cá. Para isso, o que eu preciso aqui? Vamos copiar esse cara aqui. É mais fácil. Porque aqui a gente vai fazer o seguinte. Olha aqui. De bola. Eu tenho aqui acima de 50. Só que eu quero resetar ele, tá? Somente quando ele estiver abaixo de 50. Vou mudar a expressão aqui. Abaixo de 50. Venho aqui também, tá? Com um bit de entrada. Meu reset. Show. E eu também preciso que a minha máquina esteja parada. Show de bola. Então, olha só. Eu tenho um reset, ele está abaixo de 50 graus. E a máquina está parada, consigo fazer o reset. E a contagem, Diego? Bom, a contagem não começa por M1. Então, M1 aqui. Bom, já estou com o meu bit de contagem aqui, certo? Só que tem um detalhe. Eu também trabalho com um temporizador de 60 segundos, certo? Ou seja, dentro daquele período de 60 segundos, eu tenho que fazer a contagem. Então, eu vou utilizar aqui, tá? Um bit fechado. Vou colocar aqui M1. Show de bola. E agora eu tenho o quê? Olha, eu ainda estou dentro dos meus 60 segundos, tá? E eu estou fazendo a contagem. É isso que eu quero. No momento que contar os 60, ele aqui vai abrir. Mesmo que, por acaso, ocorra um pulso, ele não iria fazer a contagem, certo? Vamos aqui. Show de bola. Bom, já consegui fazer aqui a ideia de que eu necessito, nesse momento,
para poder fazer a contagem aqui. Show? Então, beleza. Agora, vou trabalhar com a minha outra condição. Qual é a minha condição? A minha condição onde eu tenho o acima de 70 graus. Agora, eu vou abrir mais uma linha do programa. Show de bola. Vou aproveitar, vou copiar esse carinha aqui. Vou colar ele na minha linha do programa aqui. Show. Vou fazer a mesma situação aqui. Eu posso copiar aqui, ó. Copiar aqui. Mesma situação, né? Em reset. Vou explicar o porquê, tá? Como eu tenho a mesma condição de reset, eu posso fazer exatamente isso. Vai ser a mesma condição de reset, tá? Apertei o reset, está menos de 50 graus e minha máquina parada. Consigo fazer o reset. Trago aqui mais um cara para contar, já ter o preset que já está em 1, show de bola. Só que agora eu tenho uma condição onde eu necessito estar acima de 70 graus. Vamos lá? Vamos copiar esse cara aqui, colocar na linha de CU, beleza? E vou colocar, mudar a expressão aqui. Montar 70, mudar aqui a expressão 70 graus, acima de 70 graus. Show! Então, chegou a temperatura aqui, meu comparador, acima de 70 graus, ele vai contar 1, certo? Vamos fechar aqui. Show de bola. Bom, já verificamos aqui, todas as nossas linhas do programa estão ok. Vamos lá. Agora falta só o seguinte. Bom, eu fiz a contagem, certo? Toda a contagem está aqui. Só que ainda não tem um desligamento, certo? O que está faltando aqui? 2 bits aqui, ó. 2 bits fechados. Quem? C0 e C1. Show de bola. Por quê? Fez a contagem de 3 aqui, abre o circuito automático e desliga a máquina. Fez a contagem de 1 aqui acima de 70 graus, abre o circuito, desliga a máquina. É isso que eu preciso. E aí, será que já dá para parar por aqui ou tem mais uma coisinha para a gente verificar? Bom, até o momento, o nosso projeto aqui não contém nenhum erro dentro das linhas, certo? Só que tem um detalhe. Ele vai contar os 60 segundos aqui. E agora? Quem vai fazer um reset depois que ele entrar aqui e não fizer nada? Ou seja, tem aqui todo o meu sistema, certo? E ele tem aqui, pô, mas passou esses 60 segundos, não ocorreu nada, ele vai guardar essa memória? Não. O que vai acontecer? Eu não tenho esse bit aqui, TM1, ou seja, não está contando esses 60 segundos. Bom, agora, nesse momento, tá? Eu posso vir trabalhar com esse cara aqui. Hein? Venho aqui direto e fecho ele exatamente aqui. E quem vai ser esse carinha aqui? Ele vai ser o meu TM1. Por quê? Contou os 60 segundos, tá? Aquele período de 1 minuto. E não ocorreu exatamente nada, eu reseto e conto de novo. E ele vai fazendo esse looping de 60 segundos. No caso, numa programação seria dentro de 1 hora ou 15 minutos, que seja. Mas eu preciso que a cada tempo, tá, que ele conte, ele vai resetar. Afinal, já fez o mapeamento. Deu 2 falhas? Beleza. Dentro de 1 hora deu 2 falhas. Guardou a informação. Mas ele fechou o tempo ali de 60 segundos, certo? Reseta, conta de novo. Então é a cada período. A cada período ele vai resetar e contar de novo. Já aqui, nesse último aqui, eu não preciso. Afinal, um só já vai parar o meu sistema. Tá? Não tem essa de contar. Agora, esse cara não. Esse cara eu necessito que ele continue ali no processo durante o dia todo, certo? E agora que a gente já viu que não tem mais nenhuma falha no programa, vamos compilar aqui, certo? E fazer a nossa simulação, exatamente para a gente ver isso aqui tudo funcionando e saber se a gente pode melhorar cada vez mais o nosso projeto. Bom, vamos lá, vamos dar o play aqui. Show de bola. E o que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos subindo aqui. Eu já tenho a minha base, né, o meu desliga. Então eu tenho aqui os dois aqui, tanto C0 quanto C1, que faz a contagem, tá? Dando condição. Então eu vou dar um pulse aqui, 0. Tá? Já fiz o acionamento. Verifica aqui, ó, que na minha cartinha aqui, ó, minha carta de saída, tá vendo aqui, ó, 0. Tá ativo, tá vendo? Então aqui a gente consegue fazer a verificação também. Bom, como é que é feito a nossa base
para a gente ter aí a certeza que está funcionando. Bom, agora a gente vai fazer o teste, literalmente, do funcionamento das nossas entradas analógicas, certo? Então, vou aqui, vou clicar aqui, vou selecionar quem eu quero, que é o IW 1.0, tá? Estou trabalhando aqui com até 100 graus, beleza? E aqui eu tenho a primeira linha do programa para fazer essa leitura. Então, quando eu for subindo, eu vou parar aqui, ó, em 45. Já verifica aqui, ele está aqui marcando 45, certo? Quando eu subir acima de 50 graus, fez a leitura, contou 2 segundos, aí sim. Então verifica que ele já guardou essa memória aqui, tá? E, obviamente, já deu um pulso em M1. Ele está ativo ainda porque ele se mantém acima de 50 graus, certo? Ali é o meu limitador, certo? Ele vai retornar. Então ele fica oscilando. Vou ficar oscilando, caiu de novo, certo? Teve uma queda, um fechamento de válvula, caiu, beleza, mas já marcou aqui. M0 já está em contagem, tá vendo aqui, ó? Eu já estou aqui embaixo com o contador, tá? Em 60 segundos, já em 30 segundos. Agora, se a gente descer aqui um pouquinho, pra cá, olha aqui, ó. Eu já tenho aqui, pré-definido aqui já, se eu subir aqui de novo, ele vai contar que é de 2 segundos. 2, tá vendo aqui? Voltei, tá vendo aqui? 44 segundos já, mas vou subir o terceiro, contou os 2 segundos daqui, vai dar o 3, show de bola. 3. Se eu subir aqui, aqui já consegue ver que está fora, tá? Mas se a gente subir aqui, então eu já consigo verificar que após essa contagem de 3 pulsos, eu fiz o meu desligamento automático, ou seja, minha máquina parada, certo? O meu contador de 60 segundos, ele finalizou a contagem de 60 segundos e também fez o reset da minha primeira contagem. Então agora eu tenho que obrigatoriamente ligar a máquina, certo? Eu tenho que religar a máquina para poder acionar, certo? Então a gente vai para aqui, vamos voltar aqui abaixo de 50 graus, certo? Vou religar novamente. Em funcionamento. Show de bola. Agora eu quero verificar isso aqui. Ó. Vamos lá. Vou trazer ele para cá. Show. Vamos lá. Agora eu quero verificar esse ponto aqui. Tá vendo aqui? Ó? Bom, estou com 44 graus, certo? Ele está lá fazendo a contagem dos meus segundos, né? Verificando a parte dentro de 1 hora, ver se está tudo direitinho. Agora eu tenho esse cara aqui. E se eu subir acima de 70 graus, ele vai parar na minha máquina? Bom, vou subir aqui direto a 70 graus, certo? Ele, quando der o pulso aqui, ele automaticamente já parou a minha máquina, certo? Já consegue verificar aqui que a minha saída, né, no meu bit fechado aqui da minha saída, que é 0, já está dando condição. Por quê? Minha máquina está parada. Nesse momento aqui, como é algo emergencial, ou seja, subiu demais, acima de 70 graus, mesmo que ele retorne, tá? Eu não consigo fazer que ela ligue novamente. Por quê? Porque o meu contador aqui, ele vai se manter em 1, certo? Vou subir aqui. Eu só consigo religar essa máquina se eu resetar ela. Afinal, 70 graus é o meu limite, tá? Então, dentro de 70 graus, eu não consigo religar ela assim do nada. Ó, apertei para ligar, não vai ligar. Eu tenho que resetar a máquina, certo? Quem é o meu reset? Meu reset é a entrada 2. Cliquei aqui no 2, tá? Já dá para ver que ele resetou e voltou à condição aqui, certo? Bom, e agora sim, eu tenho toda a parte de funcionamento, né, do acionamento e o desligamento por contagem funcionando perfeitamente. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo que eu vou trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.